Operação Dilúvio Moral. Esquema comandado por adolescente desvia milhões de reais que seriam destinados às vítimas do desastre no estado gaúcho. Combate ao tráfico de drogas. Polícias Rodoviária Federal e Militar fazem 5 apreensões de entorpecentes entre sexta-feira e domingo. Preocupação no Alto Vale. Com medo de novos alagamentos, moradores de Rio do Sul voltam para abrigos abertos pela Prefeitura. Futebol, Avaí encara o Goiás na sequência da 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Empreendedorismo em destaque. Léo Coelho bate um papo com o governador Jorginho Melo durante o Empreende Brasil Conference, que reuniu mais de 6.000 pessoas em São José. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. A gente começa o Band Cidade desta segunda-feira com uma nova fase da Operação Dilúvio Moral, deflagrada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul para combater golpes relacionados à tragédia no estado gaúcho. Um desses golpes era comandado aqui de Santa Catarina por um adolescente de 16 anos de idade, isso mesmo. Ele desviou milhões de reais em recursos que iriam para as vítimas do desastre. Vamos ver. Nesta gravação realizada pela polícia, o adolescente de 16 anos explica como funcionava o esquema criminoso comandado por ele. Esse tipo de operação é isolado, sem contar os outros. Só as pessoas que estão usando o nome do Rio Grande do Sul, mais de 2 milhões por dia. Mais de 2 milhões de reais por dia em comercialização de produtos? Eu chutar 2, mas pode chegar a 10 muito fácil. Eram criadas páginas falsas na internet com pedidos de doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Até o site do governo gaúcho foi clonado. Em uma das páginas, o menor diz ter arrecadado cerca de 2.700.000 reais e que a meta era chegar aos 10 milhões. Também foram criadas páginas similares aos sites de marcas famosas, que promovem ações em prol do povo gaúcho. Nos sites falsos, o adolescente prometia descontos de até 80% na compra de produtos, com os recursos revertidos para as vítimas do desastre. Aos policiais, o adolescente explicou como funcionava o esquema. Porque, vocês não entendem, uma pessoa faz 500 mil por dia. Uma pessoa faz 500 mil por dia. E são muitas pessoas que estão rodando isso. São muitas pessoas. Tipo, é muito dinheiro. E tá sendo falado. Porque a pessoa fazer uma doação é uma coisa, mas a pessoa comprar um negócio com 80% de desconto e fazer doação é outra. Então muita pessoa está comprando. O adolescente morava em uma cobertura de luxo em Balneário Camboriú, no litoral norte catarinense, junto com outro menor e um adulto. Os 3 foram alvos dos mandados de busca e apreensão da polícia. O local funcionava como uma espécie de quartel-general, de onde os golpes eram aplicados todos os dias. De acordo com as investigações, os recursos arrecadados pelas doações eram direcionados para contas empresariais ligadas ao esquema criminoso. Nas redes sociais, o adolescente se apresentava como Dr. Money e dizia ter feito o primeiro R$1 milhão aos 15 anos. O grupo usava as redes sociais para impulsionar páginas falsas e alcançar o maior número de pessoas. Eu morava numa cobertura, morava num lugar legal assim, ele me traz retorno financeiro. Inclusive foi o que eu mais ganhei dinheiro nos últimos meses. No último mês, cara, eu tava quebradíssimo. Tipo, com menos que isso na conta, muito menos que isso. Eu tinha dinheiro de aluguel e dinheiro para viver. Depois que eu comecei a postar story, comecei a conversar com a galera do Instagram, que eu comecei a ganhar dinheiro. A justiça bloqueou contas bancárias vinculadas ao adolescente. A polícia aguarda pela quebra de sigilo para saber o total arrecadado com os golpes. Segundo a polícia, o adolescente, que é emancipado apenas para fins civis, colabora com as investigações e vai responder pelo ato infracional em liberdade. A Polícia Civil segue nas investigações sobre a morte de Juliana Wirtz, em Guaramirim, no norte do estado. Hoje, o repórter William Tenório conversou com a delegada responsável pelo inquérito. As primeiras informações apontavam que o motivo da morte de Juliana Wirtz, de 40 anos, seria uma desavença após a vítima ter feito uma denúncia de maus-tratos contra a proprietária do imóvel. Como vingança, ela pediu para que um ex-companheiro cometesse o crime com a promessa de reatar o relacionamento. As investigações apontam que o homem identificado como Gilberto Lorivichak invadiu a casa e esfaqueou Juliana enquanto ela dormia ao lado do filho.
Após cometer o crime, Gilberto informou a mandante que havia resolvido a situação, mas ela não acreditou. Em depoimento na delegacia, ele deu uma versão diferente e afirmou que não cometeu o crime. Ele disse que, na realidade, quem teria matado a vítima foi a ex-companheira e que somente teria feito o vídeo, que posterior, né, ao cometimento do crime ali por ela pediu para ele que fosse até a casa da vítima para fazer um vídeo, né, dela morta, porque ela precisava daquilo ali para mostrar para uma facção criminosa o que teria acontecido ali, a fim de comprovar a confiabilidade que a facção poderia ter neles. Em 2015, Gilberto foi condenado a 18 anos de prisão por matar a cunhada Claudiane Sala, de 15 anos. Ele confessou que matou o adolescente para encobrir um caso extraconjugal. A proprietária da casa negou qualquer tipo de participação na morte de Juliana. Disse também que passou mal devido ao choque que sofreu ao ver o vídeo. Ela segue sendo investigada. As forças de segurança fizeram uma série de apreensões de entorpecentes entre sexta-feira e hoje em Santa Catarina. No total, 7 pessoas foram presas. Na última sexta-feira, a Polícia Militar apreendeu 331 quilos de maconha e 615 comprimidos de êxtase em Ingleses, norte da ilha, em Florianópolis. Os PMs flagraram traficantes no momento em que descarregavam um carro em uma casa. Também foram apreendidos dinheiro e um carro. 3 pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas. Também na sexta-feira, policiais rodoviários federais tiraram de circulação 112 quilos de maconha. O entorpecente estava no porta-malas de um carro com placas de Esteio, no Rio Grande do Sul, abordado na BR-282 em Lages, na Serra Catarinense. Durante a abordagem, o motorista de 43 anos quebrou 2 telefones celulares que estavam com ele. Depois, confessou que transportava maconha do Paraná para Criciúma. Ele foi levado para a Polícia Civil de Lages. No sábado, uma ação conjunta entre as polícias rodoviária federal e militar resultou na apreensão de 1 tonelada de maconha. A droga estava em uma caminhonete com placas do Paraguai, abordada na BR-101. O motorista tentou fugir, mas foi abordado pelos policiais militares no perímetro urbano de Balneário Camboriú. 2 ocupantes do carro, o motorista de 31 anos e o passageiro de 19, ambos brasileiros, disseram que seriam pagos para levar a droga do Paraná para a Grande Florianópolis. Os 2 foram presos em flagrante. No domingo, a Polícia Militar apreendeu 135 quilos de maconha na BR-101 em Pirabeiraba, Joinville. A droga estava em um carro acompanhado por viaturas da PM e pelo helicóptero Águia 1. O motorista de 26 anos disse que o destino do entorpecente era a cidade de Palhoça, na Grande Florianópolis. Ele foi levado para a delegacia. Já na manhã desta segunda-feira, policiais rodoviários federais apreenderam 125 quilos de maconha e 29 quilos de skunk, droga conhecida como super maconha. A apreensão ocorreu na BR-282 em Irani, oeste do estado. As drogas estavam em um carro com placas de Barra Velha, que tentou fugir após ser abordado, mas foi detido no trevo com a BR-153. O motorista de 24 anos já havia sido preso por tráfico em 2021 em São Paulo. Ele disse que foi pago para levar a droga de Foz do Iguaçu até o litoral catarinense. Ele foi encaminhado para a Polícia Civil de Concórdia. Susto para moradores de uma rua de Erval do Oeste. Um carro literalmente voou rua abaixo e atingiu uma residência. Foi na tarde deste domingo. De acordo com a PM, o motorista perdeu o controle da direção, bateu e arrancou uma árvore, voou por sobre a rua e bateu em uma casa do outro lado da rua. 2 pessoas que estavam no veículo foram atendidas pelo SAMU e levadas para o hospital com ferimentos leves. A polícia apura as causas do acidente. Uma das hipóteses é de que tenha havido um problema nos freios do carro. A seguir, o comentário de Cláudio Prisco Paraíso aqui no Band Cidade. E veja também, com medo de novos alagamentos, moradores de Rio do Sul, no Alto Vale, voltam para abrigos abertos pela Prefeitura. Os detalhes após o intervalo. Já voltamos. Estamos de volta com o Band Cidade, já com Cláudio Prisco Paraíso para a análise de hoje aqui no estúdio. Tudo bem, Prisco? Boa noite. Como vai? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Prisco. Vamos falar um pouquinho de economia, mas na análise do desempenho do governo federal até aqui, é isso? Exatamente. A marca registrada do governo Lula
é dedicado ao cubo. Despesa, déficit e dívida. É uma verdadeira obsessão do governo. Garante que isso é fundamental, o estouro da boiada, o estouro fiscal é fundamental para atender programas sociais e estabelecer políticas públicas. Tudo conversa mole. Essa que é a grande realidade. E o mau humor já está chegando. Vamos lá. Avenida Faria Lima. Sim, onde frequentam os principais empresários do país e o sistema financeiro nacional. O mau humor é absoluto, a ponto de colocar em risco o apoio ao governo Lula. Agora, curiosamente, estão satisfeitos com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Torceram o nariz, não gostaram da escolha, queriam um economista, próximo telão. Haddad ao centro e tem como principal aliada quem? A ministra do Planejamento, Simone Tebet, que foi candidata do MDB à presidência da República. Ela tem sido uma parceira de Haddad. E, surpreendentemente, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e outros ministros e outras lideranças petistas estão a sabotar o ministro Fernando Haddad. Ela escalou a rede social com críticas pesadas contra Simone Tebet. Vejam só. E o mais grave de tudo é que, normalmente, o que ela fala é a pedido do presidente Lula. Presidente Lula, que escolheu Haddad a dedo. Seu pupilo foi o poste de 2018, a presidência, quando ele estava preso em Curitiba. É o samba do crioulo doido. O governo enlouqueceu e os ministros estão divididos entre si. Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, sucessor de Jacques Wagner no governo da Bahia, os dois estão em rota de colisão. Wagner hoje o líder do PT no Senado, próximo telão. E aí nós temos Arthur Lira, presidente da Câmara, Rodrigo Pacheco e ao centro Palácio do Planalto. O que eu quero dizer com isso? Que também na base aliada, também entre os deputados, especialmente entre os deputados, menos entre os senadores, o descontentamento com o governo Lula é absoluto. E se cria aí a possibilidade de uma avaliação de Lira para colocar a leitura em plenário de um dos vários pedidos de impeachment contra Lula no segundo semestre. Ele é presidente da Câmara até 31 de janeiro do próximo ano. O julgamento seria no Senado. Detalhes no comentário da manhã. Cláudio Prisco Paraíso, todos os dias com a gente no Band Cidade e também no portal TVBV Online. Obrigado, Prisco. Boa noite para você. Até amanhã. O governador Jorginho Melo lançou hoje o Plano Estadual de Transição Energética Justa. O lançamento ocorreu nesta segunda-feira em Criciúma. O sul do estado é a região de maior impacto devido à readequação das termoelétricas. O setor representa 15% da economia da região, gera 20 mil empregos e fatura 6 bilhões de reais por ano. É um programa para que a gente possa fazer uma transição do carvão, que é uma energia fóssil, para uma energia renovável, acima de tudo, preservando o emprego das pessoas. Durante o evento foi assinada a ordem para a contratação de uma empresa que vai elaborar os estudos técnicos para a transição energética justa. Vão ser definidas ações de curto, médio e longo prazo para a redução da emissão de gases do efeito estufa, alinhada ao desenvolvimento da região.
Rio do Sul, no Alto Vale, está em alerta para novos alagamentos. A situação fez com que moradores da cidade voltassem para os abrigos. Os moradores das áreas mais baixas de Rio do Sul vivem um drama. Eles mal tiveram tempo de arrumar as coisas em casa e já saíram de novo para os abrigos. A orientação foi da Defesa Civil Municipal, que reabriu 6 espaços comunitários ainda na tarde de ontem. O indicativo é de uma cheia de até 7,5 metros, se o volume se confirmar, e quem mora nas cotas de 8,5 deve ficar atento também. A gente tem uma expectativa de chuva de 40 até 70, 80 milímetros. Né? Nós vamos fazer plantão aqui ao longo das próximas horas, até porque essa expectativa de chuva até as 10 horas da noite de hoje. E a gente, com isso, vai fazendo uma leitura de como o rio vai se comportar. Caminhões da prefeitura foram colocados à disposição para fazer as mudanças até os abrigos. Nesta manhã, havia 74 famílias nesses locais, 265 pessoas ao todo. Um dos abrigos abertos é este, o Salão da Igreja Luterana do bairro Bela Aliança, que, como vemos, já está cheio de famílias que vieram para cá com as mudanças. E quando elas conseguem sair assim, devagar, de forma organizada, vão ajeitando os pertences aqui de maneira a formar um cantinho, fechar um cantinho aqui para que possam ter um pouco de privacidade em meio a essa convivência coletiva. A dona Ermelinda e tantos outros moradores de áreas vulneráveis aguardam a construção de moradias populares pela prefeitura com recursos anunciados pelo governo federal após as enchentes do ano passado. A gente até queria sair de lá, está esperando com o prefeito, o governador, que eles vão conseguir casa fora da enchente, a gente está aguardando isso ansioso, né? Eu disse, tem gente que não quer, eu quero, eu sou a primeira que sai de lá. Pode me dar uma casinha, né, fora da enchente, que pode demolir a minha lá, que eu não me importo. Vou sair feliz da vida, soltando foguete. Olha, um ciclone extratropical perto da costa aqui de Santa Catarina e o avanço de uma massa de ar frio e seco pelo sul do estado. São os sistemas atmosféricos que vão influenciar o tempo nesta terça-feira em Santa Catarina. Entre o extremo oeste e também o Planalto Sul, o dia vai ser, como a gente vê no mapa, de céu encoberto, com chuva fraca e chuviscos isolados ao longo do dia. O tempo até melhora e o sol aparece. Nas demais regiões, predomínio de sol. As temperaturas diminuem em todo o estado e a terça-feira deve ser o dia até mais frio da semana. Vamos conferir? Em Florianópolis, mínima de 12, máxima de 19 graus. Em Joinville, variação entre 9 e 19. Em Blumenau, 10 graus de mínima e 18 de máxima. Viramos a página, mais informações do tempo. Criciúma, mínima de 8 e máxima de 18 graus. Em Lages, variação entre 3 e 10. E em Chapecó, mínima de 6 e máxima de 12 graus. A seguir no Band Cidade, Santa Catarina, vai ter aí muita informação para você no próximo bloco com as informações do esporte. Tem os gols do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Veja como foi também o Empreende Brasil Conference, que levou milhares de pessoas à Arena Opus em São José, na Grande Florianópolis. Assuntos para o bloco final do Band Cidade. Já voltamos. Estamos de volta com o Band Cidade. Concórdia, no oeste do estado, deu a largada para a comemoração dos 90 anos de história da cidade. 2 marcas foram lançadas hoje. O lançamento das marcas ocorreu nesta segunda-feira. A marca dos 90 anos de Concórdia traz elementos das matrizes econômicas que refletem a identidade do município. Este foi o pontapé inicial para as comemorações do aniversário da cidade, que é celebrado no dia 29 de julho. A cidade vai ser sede da edição 2024 dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que vão ser disputados entre os dias 12 e 13 de novembro, com mais de 6.000 pessoas entre atletas e delegações. Na educação, começou hoje e vai até o dia 7 de junho o período de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2024. A inscrição é feita na página do participante, com o CPF do estudante e a senha do portal gov.br. De acordo com o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, a taxa de inscrição de R$ 85,00 deve ser paga até o dia 12 de junho. Estudantes que não vão completar o ensino médio neste ano podem fazer o Enem na condição de treineiros, sem que o resultado implique em vaga para o ensino superior. Para mais informações, acesse o site do INEP no endereço que está na sua tela, gov.br/INEP.
Série B do Campeonato Brasileiro tem jogo do time catarinense logo mais na sequência da 7ª rodada. O Avaí enfrenta daqui a pouco o Goiás no estádio da Ressacada. Para o duelo desta segunda-feira, o técnico Gilmar Dalpozo tem desfalques. O zagueiro Alan Costa, o volante Judson e o atacante William Potker, todos lesionados, não estão à disposição. O clube vive um momento conturbado fora dos gramados. Com salários atrasados, os jogadores decidiram não se concentrar para as partidas e nem conceder entrevistas. Só que dentro de campo, o Avaí vive um bom momento. O time catarinense está invicto há 4 rodadas e vem de 3 vitórias consecutivas. Avaí e Goiás entram em campo hoje às 9h30 da noite. Bom, e os demais times catarinenses da Série B entraram em campo no fim de semana e não foram bem não. O Brusque empatou com o Vila Nova fora de casa e chegou ao 6º jogo sem vitória. No estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o Oba, em Goiânia, Alisson, de pênalti, abriu o placar para os donos da casa. Depois da cobrança de escanteio, o goleiro tenta tirar de soco e erra. Guilherme Queiroz, livre, manda de cabeça para o gol. Tudo igual. Alisson é lançado pela esquerda e cruza rasteiro para Júnior Todinho pegar de primeira e fazer o segundo do Vila Nova. Alex Juan arriscou uma bicicleta e mandou no canto do goleiro. Final, Vila Nova 2, Brusque, 17º colocado com 5 pontos e dentro da zona do rebaixamento também 2. Na próxima rodada, o Brusque enfrenta o Novo Horizontino no próximo sábado em Itajaí. Em Fortaleza, a Chapecoense chegou ao 5º jogo sem vitória na Série B. O time do Oeste foi derrotado pelo Ceará. Veja. Na Arena Castelão, a Chapecoense saiu na frente do Ceará. Após ótima troca de passes do time catarinense, Mário Sérgio abriu o placar. Barceló, de cabeça, mandou para as redes e deixou tudo igual. Saulo Mineiro, de pênalti, virou o jogo e garantiu a vitória dos donos da casa. Final, Ceará 2, Chapecoense, 10ª colocada da Série B com 9 pontos, 1. O time catarinense volta a campo pela Série B domingo para enfrentar o Vila Nova na Arena Condá. Agora a Série C. O Figueirense perdeu a invencibilidade na competição. A primeira derrota ocorreu neste domingo no estádio Orlando Scarpelli. O jogo neste domingo teve grande público em Florianópolis. Mais de 10 mil pessoas estiveram presentes no estádio Orlando Scarpelli. Só que gol mesmo teve apenas um. E foi este. Jogada da Ferroviária pela direita de ataque. Juninho mandou para o gol. O goleiro Juan Carneiro defendeu, mas Carlão aproveitou o rebote para mandar para as redes. E foi só. Final em Florianópolis, Figueirense, 5º colocado da Série C com 10 pontos, 0, Ferroviária 1. O time catarinense volta a campo nesta quinta-feira para enfrentar o Ipiranga de Erechim, no Rio Grande do Sul, em partida atrasada da 4ª rodada. Mudando de assunto, mais de 6 mil pessoas participaram nesta sexta-feira e sábado do maior evento de imersão em empreendedorismo da América Latina, o Empreende Brasil Conference, que movimentou a Arena Opus em São José na Grande, Florianópolis. O Léo Coelho acompanhou todo o evento e bateu um papo com o governador Jorginho Mello. Vamos acompanhar. Participando do Empreende Brasil, governador Jorginho Mello. Governador, é muito comum que a gente, em todo o Brasil, encontre estádios lotados para ver uma partida de futebol, praias lotadas para diversão. Pouquíssimos são os lugares onde a gente encontra um plenário com 6 mil pessoas para falar sobre empreendedorismo. Por isso Santa Catarina tem o que tem, né? Não tenha dúvida. Nós somos um bom exemplo para o Brasil, né? Santa Catarina é um estado de gente que empreende e não fica aguardando o que vai acontecer. É por isso que nós superamos rapidamente. A nossa economia diversificada, nós somos um estado 1% do território nacional, mas somos um gigante, porque onde a gente bota a mão, a gente faz funcionar, a gente faz rodar, né? Então, eu fico muito animado quando encontro com essa geração que se empolga de empreender, de ter tecnologia de ponta, inovação, se preparando para o que vem dali à frente, porque daqui 10 anos, 12 anos, 15 anos, dizem os técnicos, inúmeras profissões que tem hoje não vai existir mais. Então nós precisamos apressar o passo. E encontro como esse é sinal que as pessoas estão se preocupando com o que vai acontecer lá na frente, porque não receba aquele pacote feito. Você tenha discernimento para achar o que é melhor para o seu estado, para o seu município, para o Brasil. E você foi aplaudido, o senhor foi aplaudido. Isso para um governador no nosso país não é com facilidade que acontece. A gente tem trabalhado muito, acho que o reconhecimento vem. Eu trabalho de segunda a segunda, dedicação integral, apaixonado pelo que faço, gosto de ser político.
estou transformando Santa Catarina, estou passando a limpo muitas coisas. Muito bom encontrá-lo aqui mais uma vez, sempre sorridente. Obrigado, amigo. Valeu. Sucesso. Para nós. Para nós. 7h17, agora 7h18, imagens ao vivo de Balneário Camboriú, comecinho de noite lá no litoral norte do estado, com chuva, temperatura de 20 graus neste momento, cor vermelha dessa vez na roda gigante, nesta bela imagem do litoral norte do estado, Balneário Camboriú na tela para você. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens desta edição estão no nosso portal TVBV Online. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela ou ainda acesse tvbv.com.br, o endereço não mudou, fique muito bem informado. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.